Olá, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre um tema que está gerando muita controvérsia no Brasil. Eu acho que vocês já ouviram falar que tem um conjunto de deputados federais que está muito insatisfeita com uma suposta independência do Ministério Público e conseguiram aprovar já uma proposta de emenda constitucional numa comissão especial defendendo uma alteração da composição do Conselho Nacional do Ministério Público, alterando o número de membros que seriam indicados pelos próprios legisladores, também alterando o papel do corregedor e quem indica esse corregedor, passando a ser indicado pelo próprio legislativo, podendo não ser, inclusive, um membro do Ministério Público. E também essa PEC, essa proposta de emenda constitucional, prevê uma possibilidade desse próprio Conselho alterar decisões de mérito do próprio Ministério Público. Como você deve imaginar, isso está gerando a maior polêmica, né? Vários cientistas políticos que eu conheço são favoráveis a essa proposta de emenda constitucional, dessa iniciativa, e outros são contrários. Então, meu objetivo aqui com vocês é justamente discutir o porquê dessa controvérsia e tentar mostrar para vocês o que está por trás desse debate, né? O que é fundamental para a gente entender isso é percebermos a lógica do jogo, né? A lógica das instituições da nossa democracia. Só mergulhando nessas regras é que vamos entender o porquê dessa controvérsia. E ao invés de entrar num debate se eu sou favorável ou sou contra essa, vamos dizer assim, restrição de liberdades ou de autonomia ou de independência do Ministério Público, você, com essa minha abordagem, vai poder decidir por você mesmo o que é que você acha diante da observância dessas regras, né? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Pereira, eu sou cientista político, sou professor da Fundação Getúlio Vargas e também sou colunista do jornal Estado de São Paulo, o Estadão. E queria dizer inicialmente que essa conversa sobre controle, ou seja, quem controla os guardiões, é muito antiga. Ela data de toda a discussão sobre a formulação de uma democracia liberal que proteja o Estado de Direito e a necessidade de se constituir instituições que preservem esses direitos, né? Os chamados checks and balances. E no momento em que você cria instituições capazes de controlar outras instituições, a pergunta final que se chega é quem, em última instância, vai controlar esses controladores. Porque no momento em que certos atores políticos começam a ter mais poderes do que outros, tem-se o risco de usurpação desses poderes. Tem-se o risco de que esses poderes sejam exercidos de forma não comedida. Então, a discussão é se é necessário ou não e até que ponto esses poderes têm que ser constrangidos por outros poderes, né? Na realidade, no caso específico do Brasil, desde a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, em 2004, ainda no governo Lula, que ela está presente porque, inclusive, a própria motivação de criação desse conselho foi por isso, porque, como vocês devem saber, a Constituição de 1988 delegou uma grande quantidade de poderes para não só o Ministério Público, mas todas as organizações de controle, para o Judiciário, para o Tribunal de Contas, para a Polícia Federal, ou seja, constituiu um verdadeiro arcabouço, um leque multifacetado de instituições de controle. Mas, particularmente em relação ao Ministério Público, dado que o Ministério Público, até a Constituição de 1988, não era constituído como um poder autônomo, independente, a partir de 88, ele se constituiu como esse poder praticamente autônomo e independente. E os políticos, no primeiro momento, não estabeleceram nenhum controle, nem exógeno, não externo, nem tampouco endógeno ou interno. Esses controles só aconteceram, como eu falei antes, em 2004, quando foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça. Esses conselhos, eles foram reconhecidos constitucionalmente pela Suprema Corte como legítimos e foi reconhecida a sua constitucionalidade. E o que é interessante é que no próprio reconhecimento da constitucionalidade desses conselhos trazia praticamente a certeza de que esses conselhos não trariam
grandes constrangimentos para a ação do Ministério Público, de procuradores e promotores. Por quê? Porque na composição desse conselho, a grande maioria dos membros desse conselho eram forjados pelos próprios procuradores, né? Então, mesmo eles tendo que ser indicados pelo presidente e aprovados no Senado, o fato de terem a maioria dos membros do conselho serem procuradores, isso configuraria praticamente um controle interno, não um controle externo. Isso foi configurado até o momento atual, mas essa parcela de legisladores tem se sentido insatisfeita com esse Ministério Público supostamente independente. As evidências empíricas da atuação desse Conselho Ministério Público, na capacidade desse Conselho tem de punição de potenciais desvios ou comportamentos excessivos de procuradores e promotores, é que raramente o Conselho consegue exercer alguma punição, alguma sanção a procuradores que desviem. Logo, na realidade, os dados informam que em torno de 2% apenas dos casos chegam à punição, e quando chega a punição, essas punições são muito brandas, no máximo uma advertência. E isso tem, de certa forma, gerado muita desconforto para uma parcela da população. Sexta-feira mesmo eu participei de um jantar com amigos e um deles veio para mim ao acaso dizendo: olha, eu não consigo fazer nada na minha profissão que não tenha o Ministério Público no meu pescoço, se intrometendo, estabelecendo limites. É como se os procuradores tivessem tomado conta da vida das pessoas, da vida dos brasileiros. E, obviamente, esse suposto excesso de atuação dos procuradores tem gerado uma certa antipatia, uma certa resistência de parcelas significativas da população, refletidas no Congresso Nacional, em especial agora na Câmara dos Deputados. Embora como eu falei, muitos acreditam, inclusive, que a criação do Conselho tornou o Ministério Público ainda mais independente, ainda mais autônomo em função justamente do perfil de quem compõe esse Conselho. Bom, mas para entender esse jogo, é fundamental voltar um pouco atrás na Constituição brasileira de 1988, para a gente entender a lógica de quem fez esse desenho, a lógica do legislador constituinte, ou a lógica dos nossos Found Fathers, ou seja, dos deputados federais e senadores que tiveram o privilégio de escrever a nossa Constituição. Porque existem vários tipos e modelos de democracia. Modelos de democracia em que o perfil é fundamentalmente majoritário, em que existem pouquíssimos pontos de veto no sistema político e que uma maioria parlamentar, quando é forjada, quando é montada a partir das eleições, ela tem o poder de governar e, na realidade, tem pouquíssimas restrições. O caso talvez mais paradigmático, que exemplifique melhor esse padrão majoritário de democracia, é o Reino Unido, mais especificamente a Inglaterra. A Inglaterra, ela se caracteriza fundamentalmente por uma democracia majoritária quase que pura. Por que majoritária pura? Porque quase todas as instituições vão na direção de gerar condições de governabilidade e diminuição de restrição para que a preferência majoritária que se forma no parlamento seja respeitada. Na Inglaterra, por exemplo, partindo da própria regra eleitoral, conhecida como First Past the Post, é um sistema majoritário, uninominal, em que cada distrito elege apenas um representante, o que gera incentivos para que apenas poucos partidos se formem, porque quanto mais partidos se formam, mais difícil é um desses partidos conseguir aquela vaga, só tem uma vaga por distrito. Então, para aumentarem as chances, tem que existir um número pequeno de partidos. Então, a própria regra eleitoral é majoritária, ou mesmo pluralitária, como dizem alguns, em que quem tem o maior número de votos, não necessariamente a maioria do distrito, mas maior número de votos entre os candidatos ou entre os partidos, leva a vaga. Ou seja, você pode eleger um representante, isso acontece com muita frequência, por exemplo, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, que é outro exemplo de país que segue a regra majoritária no processo eleitoral, em que é eleito sem ter a maioria de votos no distrito eleitoral daquela determinada vaga no parlamento. Além da regra eleitoral ter o perfil majoritário, a Inglaterra também se caracteriza pelo um sistema
de unificação de poder, ou seja, parlamentarista, né? Em que não existe uma divisão de sobrevivência entre o chefe do executivo e os legisladores. Na realidade, são os próprios legisladores, a maioria dos legisladores, que escolhem o chefe do executivo. No caso inglês, na grande maioria das vezes, apenas um partido que consegue a maioria, na grande maioria das eleições, consegue escolher esse primeiro-ministro, esse chefe do executivo. Isso se caracteriza pela unificação de poder, porque o chefe do executivo, que foi escolhido pela maioria parlamentar, teoricamente, compartilha da mesma preferência dessa maioria parlamentar, o que é completamente diferente do sistema de separação de poderes, por exemplo, como a gente tem aqui no Brasil, em que os legisladores são eleitos por uma base eleitoral completamente distinta do presidente, mas a gente chega já já lá. Outro aspecto importante, no caso inglês, é o unicameralismo. Existe nos Estados Unidos a House of Lords, mas na realidade não tem poder governativo de fato, porque a House of Commons, a Câmara dos Deputados na Inglaterra, que tem o poder e só compete a esse parlamento, ele é soberano. Não existe nem uma constituição escrita na Inglaterra. Na realidade é um conjunto de códigos que servem de referência, mas é o parlamento que, em última instância, decide e não tem, em função da ausência de uma constituição escrita, não tem constitutional review, não tem revisão constitucional. O judiciário na Inglaterra não tem o poder de rever a constitucionalidade das leis, porque o parlamento tem autonomia e autoridade de definir a própria constitucionalidade da lei. Então você tem um sistema muito rígido, com baixíssimos pontos de veto, e a maioria parlamentar governa. Mas existem outros sistemas que são também democráticos, também estáveis, que são literalmente opostos a esse modelo majoritário inglês, que muitos autores chamam de modelo Westminster, né? Que são os sistemas políticos consensualistas. Essa definição foi criada por Arnold Liphart, né, que diz que tem esse cientista político holandês, mas que trabalhou durante muito tempo nos Estados Unidos, especialmente na Universidade da Califórnia de San Diego. E o Arnold Liphart propõe essas duas grandes famílias. A segunda família consensualista é caracterizada por vários pontos de veto, desde a regra eleitoral, que se caracteriza por regra eleitoral proporcional e não majoritária, ou seja, a alocação das cadeiras, ela obedece à proporção de votos que cada candidato ou partido, dependendo da regra do jogo específica de cada país, obtenha, e consequentemente isso estimula a formulação de vários partidos políticos. Então, o sistema proporcional, ao contrário do sistema majoritário, gera incentivos para o multipartidarismo, o que teoricamente são mais pontos de veto no jogo, porque mais partidos precisam ser convencidos para que alguma coisa seja aprovada no parlamento. Você também tem o presidencialismo, como eu falei, bicameralismo. Você tem estruturas que podem ser federalistas, por exemplo, não o país ser unitário, como é a Inglaterra. E federalismo significa o quê? Significa instâncias de poder também subnacionais, como estados, que têm constituições estaduais, tem governadores, tem assembleias legislativas estaduais, tem judiciário estadual, tem ministério público estadual. Quer dizer, é mais um elemento de veto, é mais um elemento de restrição, de constrangimento ao processo decisório. Normalmente, nesses países consensualistas, as constituições, elas são muito detalhistas, elas são muito cheias de artigos, são constituições amplas, protetivas, que visam justamente a proteção, a inclusão e a proteção de interesses na sociedade. Enquanto no sistema majoritário a lógica é a mudança, é a garantia de governabilidade, de implementação de políticas, a lógica no modelo consensualista é a incorporação do maior número possível de interesses no jogo político. E por isso também você teria judiciário independente, ministério público independente. Não se pode dizer, é bom que se fale também agora no início, que não se pode dizer que qual desses modelos é melhor ou ideal, porque cada um desses modelos foi fruto de uma escolha histórica de cada um desses países, fruto de tentativa e erro, de adaptações e ajustes ao longo da história de uma determinada sociedade. O mais importante de tudo é saber se existe equilíbrio
entre os mais variados componentes do sistema político, né? Todos esses componentes do sistema político que eu mencionei é saber se a resultante dessa combinação de elementos institucionais, se ela gera equilíbrio para a democracia. Se o que a gente tem ao fim e ao cabo é uma democracia estável, você tem alternância no poder, você tem eleições livres, você tem muita competição. Quer dizer, se os sistemas, independentemente de serem majoritários ou consensualistas, promovem isso, isso é o que importa em última instância. E qual foi o modelo que o Constituinte de 88, os Found Fathers, decidiram para o Brasil, né? Como a gente sabe, o sistema político brasileiro, ele não é nem puramente majoritário e nem puramente consensualista. Ele é um sistema híbrido, mas com muito mais elementos de consenso. Então, a grande maioria dos elementos no Brasil são elementos de consenso. Nós temos aqui representação proporcional, multipartidarismo, presidencialismo, federalismo, bicameralismo, independência judiciária, independência do Ministério Público, independência da Polícia Federal, imprensa livre. Quer dizer, todos esses elementos são de consenso, ou seja, é necessário se construir maioria, se construir consenso para que algo seja implementado. Para contrabalançar todos esses elementos de consenso, o legislador constituinte foi muito sábio ao delegar uma série de poderes constitucionais e não constitucionais de agenda para o executivo. O executivo no Brasil, especialmente o presidente, o governador e os prefeitos, dado que as constituições estaduais, as constituições subnacionais, de certa forma mimetizaram a Constituição Federal, elas praticamente reproduzem a estrutura de decisão da Constituição Federal, constituíram esse presidente muito forte, com muitos poderes, com muita capacidade de iniciativa legislativa, de domínio do processo decisório. Por quê? Porque tinha que, de certa forma, ter poderes para conseguir atrair apoios, dado que o elemento de alocação de poder na esfera legislativa tem um caráter consensualista, tem um caráter proporcional. Logo, você tem no Brasil multipartidarismo. Diante dessa situação multipartidária, de muitos partidos políticos, nenhum desses partidos consegue ser sozinho majoritário. E muitas vezes, na realidade, na grande maioria das vezes, o partido do presidente não consegue ter maioria legislativa. Então, se ele não tiver maioria legislativa saindo das eleições, se ele não tiver poder e elementos para conseguir atrair suporte, esse presidente vai ser minoritário, o que torna esse governo muito mais instável, menos efetivo, com crises, com riscos de crises de governabilidade, de conflitos entre o executivo e o legislativo. Então, o legislador constituinte, ao antecipar que esse poderia ser um risco importante para a democracia nascente, né? Porque a Constituição brasileira foi escrita poucos anos depois da redemocratização, que ocorreu em 1985, e, vamos dizer assim, a memória recente do regime autoritário e da necessidade de que essa democracia nova, emergente, pudesse ser estável, levou o legislador constituinte a delegar uma série de poderes para o presidente. Qual é a consequência disso? É que a nossa democracia ela é muito representativa, ela é muito inclusiva, mas ela não é muito eficiente, porque ela tem todos esses pontos de veto. Mas é uma democracia extremamente estável. A grande maioria da literatura sobre estabilidade democrática ou sobre consolidação democrática, a principal variável que essa literatura trabalha é o número de eventos eleitorais que essa democracia consegue ter. E a literatura afirma que após 3 episódios eleitorais consecutivos, a chance dessa democracia quebrar é próxima de 0. O Brasil já tem 8 episódios eleitorais, já estamos próximos de ir para o 9º episódio eleitoral nas eleições de 2022. Bom, nesse equilíbrio que foi forjado com essa mistura de elementos consensualistas e majoritário, o Ministério Público, o Judiciário independentes, cumpre um papel fundamental. Naturalmente que essa escolha não foi destituída de custos. Tudo na vida, inclusive nas democracias, nas instituições democráticas, é fruto de trade-offs, de ganhos e perdas. Ao se delegar muito poderes para o Judiciário e para o Ministério Público, eles ficaram com baixos controles e, de fato, pode-se levar a excessos ou mesmo a desvios. Mas a grande preocupação do legislador constituinte
é que tinha um risco muito maior do que esse. O risco de que esse presidente, que também teve muitos poderes delegados e que teria capacidade de forjar e construir maiorias pós-eleitorais, esse presidente se comportasse de forma ilimitada, de forma a usurpar esse poder e a desviar, inclusive, da preferência majoritária desse legislador. O legislador, antecipando que ele seria incompetente para controlar de forma eficiente esse presidente, porque se o presidente é capaz de montar maiorias legislativas, essas maiorias legislativas vão ser espelhadas em todas as comissões no Congresso, inclusive nas comissões parlamentares de inquérito. Não é por acaso, por exemplo, que no Brasil muitos dizem que as comissões parlamentares de inquérito, que são comissões específicas para investigar algum ilícito ou suspeita de comportamento inadequado ou desviante do chefe do executivo, ou do executivo em geral, essas comissões, se o presidente consegue montar maiorias e gerenciar bem essas maiorias vão também estar refletidas nessas CPIs. Logo, essa CPI não vai cumprir o papel efetivo de controle desse presidente. O legislador constituinte sabia disso. E para evitar que a captura do executivo dessas instituições de controle legislativa, o que o legislativo fez? Delegou uma série de poderes para o Ministério Público e o Judiciário para que eles cumprissem um papel originário de controle que era do legislador. Essa foi a escolha, esse foi o trade-off, né? Então, a ideia é que um Ministério Público com baixíssimos controles políticos iria ser um agente do Legislativo. E esse jogo, de certa forma, estava em relativo equilíbrio, porque durante muito tempo o Ministério Público e o Judiciário serviam justamente desse escudo protetor do legislador contra potenciais usurpações do presidente. Então o Executivo, controlado pelo Ministério Público, fazia bem para o Legislativo. O problema é que esse Ministério Público foi se fortalecendo ainda mais em função desses poderes que foram delegados pelos próprios legisladores e foram saindo do controle dos próprios criadores desse desenho, os legisladores. E começou a se gerar insatisfação, quer dizer, a própria necessidade de criação desse conselho do Ministério Público e também do Conselho Nacional de Justiça se deu justamente por uma tentativa do legislador de já sinalizar para esses órgãos de controle algum grau de insatisfação com o desenho original desenhado pelo Constituinte de 88. Ou seja, constituições são, vamos dizer assim, tentativas de aprisionar gerações futuras em relação às preferências de gerações passadas, mas elas não podem ser interpretadas como camisas de força. Obviamente que a sociedade muda, as preferências da sociedade mudam e as preferências dos legisladores também mudam. E é legítimo que novas gerações de legisladores tenham motivações de alterar as regras do jogo. O problema que eu estou querendo discutir aqui com vocês hoje é que é importante levar-se em consideração o outro lado da moeda, né? Existem vários países, por exemplo, em que o Ministério Público é praticamente um órgão do próprio Poder Executivo, não existe independência alguma. A França é um bom exemplo disso. Entretanto, no caso brasileiro, em função dessa escolha prévia de ter um executivo muito forte, ou seja, de ter um desenho institucional caracterizado por fragmentação partidária com um executivo muito forte, o Ministério Público cumpria esse papel. Então, existem 3, pelo menos, iniciativas dos atuais legisladores que, de certa forma, sinalizam perda de autonomia e perda de independência dos procuradores do Ministério Público vis-à-vis os políticos, em especial o legislativo e o executivo. A primeira é com a própria alteração de composição. Então, hoje, nós temos 14 membros no Conselho e a proposta está sugerindo aumentar isso para 17, com o maior número de representantes do próprio parlamento, ou mesmo os indicados, ou mesmo os representantes do Ministério Público serem indicados pelos próprios legisladores. E uma outra alteração também que está gerando muita controvérsia é justamente quem iria indicar o corregedor, ou seja, o membro desse conselho responsável por filtrar os casos de excessos e indisciplinas ou de comportamentos inadequados do procurador e decidir ou não pela punição. Na proposta de emenda constitucional, esse corregedor seria escolhido também pelo próprio legislador e poderia, inclusive, não ser um membro do Ministério Público. Isso significa um controle exógeno, transformar um controle endógeno, interno,
existente hoje para um controle exógeno. E mais ainda, como eu falei anteriormente, essa PEC também prevê a possibilidade do Conselho Nacional do Ministério Público de rever as decisões de mérito do Ministério Público, né? Ou seja, não só as decisões administrativas, as decisões procedimentais, mas as decisões de mérito. Isso, obviamente, gerou controvérsia, os procuradores não estão nada satisfeitos e vários cientistas políticos, como eu, por exemplo, estamos muito preocupados. Por quê? Porque isso enfraquecerá sobremaneira esse Ministério Público. Por quê? Porque esse Ministério Público deixará de ser um elemento consorciativo, um elemento de controle exógeno e passará a ser como fazendo parte de um elemento majoritário. Porque se o presidente é capaz de montar maiorias legislativas, essa maioria legislativa, ela tem o potencial de cartelizar, vamos dizer, de funcionar como um cartel legislativo coordenado por esse CEO, né, por esse CEO que é o presidente, para que suas preferências prevaleçam no legislativo, inclusive no Ministério Público, porque o Ministério Público vai ser, com essa reforma, fundamentalmente dominado por esse legislativo, e principalmente em função dessa figura do corregedor. Então, assim, no presidencialismo multipartidário, é muito arriscado se perder essa figura cara que é o Ministério Público independente, porque esse procurador natural, que teria autonomia e independência, independentemente dos políticos, para exercer. Obviamente que o legislativo, o executivo, correm riscos, e a própria sociedade corre riscos de que esses procuradores, promotores, ou mesmo juízes, cometam erros, ou mesmo cometam excessos. Mas esse é o preço que o legislador constituinte brasileiro decidiu pagar para ter um presidente, um chefe do executivo e políticos sob fiscalização e controle. Então é esse o trade-off, né? Então, se de fato, se a sociedade decidir, né, se o legislativo decidir estabelecer algum tipo de controle sobre o Ministério Público, eu acho que o mais adequado seria que esse controle fosse exercido pela minoria legislativa, né? Porque aí se salvaguardaria o elemento consorciativo do jogo. Porque no momento em que essa maioria legislativa, que é coordenada pelo presidente, puder interferir no Ministério Público, o Ministério Público vai perder suas prerrogativas de independência. Entretanto, se os membros do Conselho Nacional do Ministério Público forem escolhidos não pela maioria legislativa, mas pela minoria, especialmente o cargo de corregedor, na realidade o Ministério Público passará a ser um agente dessa minoria legislativa, que não tem condição de ser cartelizada pelos interesses do presidente, porque o interesse da minoria legislativa é se transformar em governo no futuro próximo. Então ela não tem incentivos de cooperar com o governo de plantão atual, porque quanto mais tempo uma minoria legislativa cooperar com um presidente majoritário no Congresso, mais tempo essa minoria vai continuar sendo oposição. Então, o Ministério Público resguardaria a sua independência se os membros do Conselho do Ministério Público fossem escolhidos por uma minoria legislativa, por uma minoria de oposição legislativa. Aí sim, você não alienaria os interesses que nortearam as decisões do legislador constituinte quando ele constituiu um Ministério Público robusto, independente, autônomo e capaz de impor perdas a executivos e legislativos que desviem. Então essa aqui, em última instância, na minha opinião, está o pulo do gato para entender esse imbróglio que temos entre executivo, legislativo e Ministério Público. O que está em jogo, em última instância, é o modelo de democracia que queremos ter. Se queremos partir para um modelo de democracia mais majoritário ou vamos dar seguimento a um modelo fundamentalmente consensualista em que os poderes do presidente sejam o único elemento de contrabalanço desses elementos de fragmentação do sistema político. Bom, eu abordei exatamente esse tema na coluna que eu publiquei
nesta segunda-feira, no dia 18 de outubro, no estado de São Paulo. Se vocês tiverem interesse de lerem a coluna, por favor, entre no meu bio do Instagram, porque podem fazer o download da coluna, ou nos canais do Facebook. E vai ser um prazer ter a opinião de vocês, o feedback de vocês sobre essa discussão que eu acho que está na ordem do dia. Se eu não me engano, amanhã, terça-feira, 19, está marcada a votação desse tópico no plenário da Câmara dos Deputados. Esse tópico já foi adiado 2 vezes porque esses legisladores que estão defendendo a reforma não conseguiram constituir uma maioria em favor da PEC, porque, como vocês sabem, uma proposta de emenda constitucional necessita de um quórum qualificado para ser aprovada. Então, amanhã talvez seja um dia importante para o modelo de democracia brasileiro e, portanto, temos que estar atentos sobre a decisão que será tomada amanhã no plenário da Câmara dos Deputados. Bom, foi um prazer conversar com vocês sobre esse tema. Espero conversar com vocês sobre outros temas em outra oportunidade, tá bom? Um grande abraço. Tchau!